Vamos falar de forma breve, amados, o tema coração esclarecido. Vamos pedir ao Senhor que continue trabalhando em nossos corações. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, é o 4º livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 9, tá bom? A pessoa que anda com Deus, ela fala coisas que ninguém fala, porque Deus inspira. Ela vê coisas que ninguém vê, porque Deus mostra, Deus revela. Então a pessoa que anda com Deus, ela se torna sábia. Ela se torna uma pessoa que tem condição e sabe que tem condição pela presença do Senhor. Números 14, versículo 9, é uma resposta aqui, olha que coisa maravilhosa, de alguém que crê, de alguém que confia, né? Josué está falando junto com Caleb aqui, ó. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Amados, Deus não está com os nossos inimigos, Deus está conosco. Aleluia. Os nossos inimigos espirituais, eles são frágeis. Eles não têm resistência. Aqui, nesse tempo, os inimigos eram pessoas. Nesse tempo aqui da Bíblia, né, amados? Eram gigantes, eram tribos que vinham contra Israel. Hoje os nossos inimigos são espirituais. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Hoje os nossos inimigos são o que, irmãos? O pecado que tenta nos assediar, o vício, a falta de dinheiro, a falta de perdão, a falta de paz, falta de saúde. Então são ataques das trevas. Lá na cruz, Jesus Cristo nos fez prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo. Tudo aquilo que quer ir contra isto, essa verdade, é do diabo. Em Isaías 54, 15 diz, olha, vão se levantar ataques contra você, mas não vem de mim, diz o Senhor. E todo aquele que se levantar contra você vai cair, diz Isaías 54, 17. Então o que nós estamos vendo aqui, que há uma fragilidade, não há proteção, não há força no mal, porque a força está em nós, em Jesus Cristo. Portanto, quando uma doença ataca o seu corpo, quando uma infecção, uma dor ataca o seu corpo, essa doença ela é frágil, ela é derrotada. Porque a unção de cura que está em você, ela é maior. O rio da cura está fluindo e não há resistência na doença. Ela é vencida, ela é derrotada, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Portanto, não veja o problema financeiro, a crise, a doença, a angústia, a depressão como algo poderoso, mas sim como algo vencido e algo que você tem autoridade sobre. Veja bem, aqui nós vemos em Josué e Caleb uma linguagem que era inédita. Todo mundo aqui estava dizendo que estavam perdidos, que eles estavam desamparados, que eles estavam em desvantagem. Mas Josué e Caleb falaram assim, ó, retirou-se deles o seu amparo. Quando você for orar por uma doença, não veja ela como maior do que você, do seu tamanho, mas veja se o amparo dela se foi. Ela não tem proteção, ela não tem força. Quando você orar, ela está sob o seu domínio, porque o poder está no Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas oram, mas a doença rara, mas é uma doença terminal, mas é uma doença crônica. Não importa, irmãos, Jesus Cristo levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Portanto, é muito importante que você veja que você está colocado acima de principados e potestades, e você tem um coração esclarecido para entender, queridos, quando você ora, você não está pedindo para a doença sair, mas como embaixador celestial, você está ordenando, exigindo que a doença saia, porque você é representante do Deus que curou. Quando você destrói a falta de dinheiro na sua vida, quando você expulsa a falta de dinheiro na sua vida, você não está em desvantagem, você está com o poder de Deus e a voz do Senhor está na sua voz. Veja o que diz aqui, pegue por gentileza Colossenses, capítulo 2. Então Jesus, ele venceu na cruz o diabo e toda a obra do diabo. Irmãos, qual é o único que não quer que você fique saudável, próspero e cheio de Espírito Santo? Qual é o único? É o diabo.
Quem é que não quer ver você cheio de saúde, de paz, de alegria, prosperidade? Colossenses 2, versículo 15, tá, amados? É o diabo. Agora, o diabo, ele foi destruído na cruz do Calvário, seu poder foi arrebentado. Jesus diz, todo o poder me foi dado. Sabe o que sobrou para o diabo, irmãos? Nada. Olha só, em Colossenses 2,15 diz, e despojando. Sabe o que é despojar? É retirar tudo que ele possui. Despojar significa deixar a zero, aniquilar, falir, quebrar. Despojar é deixar a pessoa sem nada. Foi o que Jesus Cristo fez com o diabo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, Jesus quebrou o poder do diabo lá na cruz. O poder do diabo age ou a pessoa que tem brecha, né, no pecado sem arrependimento, ou a pessoa que é ignorante, que não sabe quem ela é em Cristo. Aí ela é destruída por falta de conhecimento. Mas eu e você que temos revelação, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós sabemos que temos em Cristo condição, poder e autoridade para expulsar este mal. Você crê nisso, queridos? É muito importante quando você orar, você ore como quem tem poder para decidir em Cristo. Não como alguém que está tentando ver se, quem sabe. Não, amados. Nós sabemos que o poder do diabo foi quebrado na cruz do Calvário. Nós lemos aqui em Colossenses 2,15. Então, quando nós orarmos, o Senhor Jesus diz em Deuteronômio 33, 27, eu destruí, agora vai lá e destrói. Então, se Jesus na cruz destruiu, através da oração nós podemos destruir. E essa oração da fé agrada muito o Senhor. Irmãos, quando você orar, não ore como um escravo, mas ore como representante de Deus, como embaixador celestial. Ore com autoridade, porque Deus se agrada da fé. A fé sem obras é morta, mas a nossa fé ela é frutífera. Olha só, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 2,14 que Jesus aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo. Sabe o que significa aniquilar? É deixar a zero, é acabar com tudo que ele é e o que ele tem. Isso está em Hebreus 2,14. Então, acorde para a vida, irmãos. O diabo não está com essa bola toda não, tá? Essa dor que está atacando o teu corpo não está com essa bola toda não. Quem está com o poder é você, na sua voz, na sua imposição de mãos e unção com óleo. Aleluia. Não deixe com que o diabo pareça forte. Não deixe que ele engane você que ele é poderoso. Poderoso é Jesus Cristo na sua vida. Ah, porque a crise, porque o desemprego, porque... Irmão, há uma unção em você que trabalha para te prosperar. Há um mover de Deus que tende à abundância. Então o diabo ele tenta em vão te endividar. O diabo ele tenta fazer você falir e quebrar, mas a unção de prosperidade, o teu Deus, Jeová Jiré, está trabalhando mais forte do que esse trabalhar contrário. O trabalho de Faraó é para deixar o povo na escravidão, certo, irmãos? Mas o trabalhar de Deus através de Moisés é para tirar aquele povo. Quem é que vence, irmão? O Senhor. Então o trabalho do diabo é enfermar, é escravizar, é limitar, é oprimir, é deprimir. Este é o trabalho do diabo. Só que o trabalho do diabo é imperfeito. O trabalho do diabo ele é frágil. Ele é um trabalhar derrotado. Você imagina que tem uma folha seca no chão e vem um furacão e ela pode resistir? Não tem resistência. O furacão leva ela. Assim, irmãos, quando se diz em nome de Jesus, entendeu? Isso é o poder de Deus, irmão. Nós temos o poder que tirou Jesus do túmulo, o poder da ressurreição, está na nossa voz, na nossa oração. O diabo não tem resistência. Ele foge queimado, torrado, sapecado. Mas precisamos compreender que temos autoridade. Nós falamos isto semana passada aqui. Lucas 10, 19 e 20. Eis aí que vos dei autoridade sobre toda a força das trevas e nada vos fará dano algum. Quando nós recebemos autoridade e compreendemos isto, a nossa oração é diferente, irmãos. Ela começa a dar fruto porque nós oramos como quem tem certeza. Jesus não esperava outra coisa. Quando ele dizia para o cego, vê, ele ficava tirado, não é que ele viu mesmo? Não. Jesus, ele sabia que a palavra dele governa a terra.
Quando ele disse Lázaro sai para fora, ele não ficou admirado que Lázaro saiu, porque Jesus sabia que tudo que ele dissesse seria, porque a palavra dele era governo, domínio, autoridade. E Jesus disse: a autoridade que o Pai me deu, eu dei para vocês. E vemos que Pedro chega num templo religioso que há muitos anos um homem chegava na porta para pedir esmola. E Pedro e João chegaram e disseram assim, em Atos 3: o que eu recebi eu também te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Veja, o que nós estamos vendo é o que, irmãos? Que cai as escamas dos nossos olhos, que o colírio da fé abre os nossos olhos, que Deus está conosco para ser glorificado. Em João 15,16 diz: nisto o Pai é glorificado, em que vocês dão muito fruto. Frutos são resultado na nossa vida e na vida das pessoas. Portanto, irmãos, nós não estamos orando para ver se, quem sabe, talvez. Nós estamos orando como quem manda, como quem ordena. Ah, você vai ordenar a Deus? Não, nós vamos ordenar as trevas, porque Deus é que manda em nós, e por isso que nós mandamos, porque Ele mandou nós mandarmos. É assim: ah, você vai ordenar agora a Deus, vai dar ordem para Deus? Claro que não. Deus está ordenando através da nossa voz. Você acha, irmãos, que quando Jesus falou assim para as ondas: ondas, calem-se, mar, fique quieto, ele estava mandando em Deus? Não, era Deus na voz dele mandando no diabo, que estava tentando impedir Jesus de chegar de Gadarra e expulsar aquela legião demônica que estava lá. Portanto, quando você expulsa a doença, você não está mandando em Deus, você está mandando naquele espírito que está colocando enfermidade, que Deus te deu autoridade sobre ele. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas celestiais. Se você colocar a mão sobre a pessoa, ela ficará cheia do Espírito Santo. Se você colocar a mão sobre as pessoas, elas vão ficar curadas, elas vão ser libertas e vão prosperar. Amém, irmãos? Então essa unção que está em nós não é por acaso. Vamos ver Isaías 61. Isaías 61. A unção, ela tem um propósito, irmãos. Deus não nos ungiu à toa. Ele não nos ungiu sem propósito. Você acha que Deus te chamou e te ungiu para quê? Para você ser membro de banco, para você ficar assustado, com medo? Ele te ungiu porque Ele conta com você, e esse poder que Ele colocou em você, um dia Ele vai pedir contas do que você fez com esse poder. Então a pessoa fica assim: não, porque esse poder é para os pastores, para os obreiros. Não, não tem nada com isso não. Ei, irmãos, você, quando levantou tua mão e recebeu o Senhor Jesus Cristo, Ele veio morar no seu coração. Mas ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama, mas sim para que brilhe e todos os homens vejam e glorifiquem. Então acorda para a vida, que Deus te ungiu com propósito. Você foi ungido com propósito. E essa unção, ela é eficaz. Jesus, Ele diz: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. João 14:12. Ou seja, Jesus está dizendo: eu farei através de você mais do que eu fiz quando eu estive nessa terra no corpo físico. Eu vou operar mais através da sua vida do que quando eu passei por essa terra. Por quê? Porque eu estou sentado direito em meu Pai, e eu enviei o Espírito Santo, e eu já venci. Então Jesus diz em João 14:12: quem crê em mim fará obras maiores. O que ele está dizendo? O meu Espírito fará obras maiores do que aquelas que você lê nos Evangelhos. Maiores. Portanto, a unção de Deus em nossa vida tem um propósito. Pegue Isaías 61. Aqui fala de Jesus, mas fala de nós também. Porque o Pai chamou Jesus, mas Jesus nos chama. Isaías 61. Você crê na unção de Deus que está na sua vida, irmãos? Você crê a ponto de falar? Um dia Deus chegou para Ezequiel e falou assim: você crê que eu posso mudar o cenário aqui? Ele falou: o Senhor que sabe, Deus. Então fala. E disse assim: quando eu falei a palavra, conforme Deus falou comigo, eu falei com a circunstância, os ossos se juntaram. É preciso crer a ponto de manifestar o reino de Deus. Chega para a pessoa e fala assim: você crê na cura divina? Eu creio. Isso não afeta em nada. Sei que Deus cura enfermo? Aham, creio. Você já pôs a mão em algum enfermo e ele ficou curado? Não? Então você não crê. Porque nós estamos falando de fé teórica religiosa. Estamos falando de fé que dá fruto. Amém, irmãos? Ah, você crê que Deus expulsa demônio? Ah, eu creio. Você já expulsou algum demônio? Eu não, Deus me livre e guarde. Ué, não é essa fé que eu estou falando. Sei que Deus prospera? Creio. Você vai prosperar? Ai, tomara, se Deus quiser. Ai, olha, que os anjos digam bem. Espero que sim, pastor. Entendeu? Não crê. Eu não estou falando de uma fé religiosa.
Eu estou falando de uma fé que crê a ponto de manifestar. Você crê quando você produz fruto, irmãos. Uma árvore frutífera, ela é frutífera e dá fruto. Você crê nisso, que você é uma árvore frutífera, um ramo frutífero? Eu creio que Deus cura enfermos. Então eu quero ver nessa semana você pôr a mão sobre alguém e ser curado. Aí depois você vem e fala para mim, pastor, eu creio mesmo, porque eu orei, a pessoa foi curada. Agora a minha fé foi provada. Lá em Tiago diz assim, que a nossa fé é provada pelo fruto. Se não tem fruto, ela é morta. Não diz lá que a fé sem obra é morta? Não diz que a fé sem obra é morta? Então, aquele que diz assim, eu creio que a unção de Deus está na minha vida, que se eu passar assim, o demônio cai gritando. Aí ele passa assim, o demônio dá risada. Eu estou falando de crer a ponto de manifestar o reino. Quem crê que esse é o evangelho do Senhor Jesus? Não adianta ficar falando, eu creio que Deus vai me dar vitória. E sempre derrotado. Não. Se você crê que Deus vai dar vitória, você vai manifestar essa vitória. Isso vai acontecer no visível e Deus vai ser glorificado. Porque o mesmo Jesus que venceu na cruz, Ele quer vencer através da sua vida no visível. Olha o que diz aqui em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Agora aqui tem uma palavra importante. Pegue uma caneta e faça um círculo ao redor dessa palavra, que é a mais importante do versículo 1. Para. Essa é a palavra mais importante do versículo. Para. Essa palavra para mostra o porquê da unção, o propósito da unção, o porquê Jesus morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo na sua vida. Aqui está o propósito, o objetivo, o desejo do Espírito. Portanto, a palavra mais importante em Isaías 61:1 é para. Não é para de para aí, rapaz. Não, é para no sentido de, na direção de. O Espírito me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Quem crê que você abre a boca e as pessoas se arrependem, se convertem, larga o mundanismo, larga o pecado, você gera um povo que anda com o Senhor até o fim, você dá fruto que permanece, você gera pessoas que largam o vício, você gera pessoas que abandonam o pecado, você gera fruto bom, você gera pessoas que se arrependem e se convertem de verdade. Porque a unção que está em você, em Atos 26:16, diz assim, eu ungi você, Paulo, para arrancar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Você crê que há uma eficácia em você? Eu não sei falar, pastor, eu sou tímido. Eu não sei evangelizar, eu tenho medo. Irmão, a Bíblia diz, abre a tua boca e eu encherei. Portanto, o Senhor nos ungiu e nos capacitou. Você crê que a unção te capacita? Você crê que você tem sabedoria para ganhar vidas para as pessoas, evangelizar? Aqui está dizendo que você tem essa habilidade. A presença do Senhor em nós é poder, habilidade, sabedoria, amor. Aqui está. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração. O que está dizendo ali? Se você chegar perto de uma pessoa depressiva, angustiada, com síndrome do pânico, quando você chegar, a unção que está em você vai expulsar tudo que está entristecendo aquele coração, oprimindo aquele coração. Aqui está dizendo isso. Aqui diz que Ele nos enviou a restaurar os contritos de coração. As pessoas estão com o coração em pedaço e você tem eficácia, poder e unção para restaurar essas pessoas. É importante saber que nós temos esse poder, esse chamado. Isso aqui é um privilégio, mas também é uma responsabilidade, porque Deus nos enviou. Ele nos enviou. E sabe o que é a fé, irmão? É expectativa. O que é expectativa, irmão? É assim, você chega perto de uma pessoa depressiva e fala assim, Deus me enviou, agora eu vou chegar perto e isso aí vai sair. Entendeu isso que ele está falando? É você ter uma expectativa que a unção que está em você, que está fluindo como rio de água viva, essa unção pode mudar a atmosfera. Onde a pessoa está triste, angustiada, ela vai ficar feliz. Aqui está dizendo isso. Há em você isso aí. Continue. A proclamar liberdade aos cativos. A pessoa está presa no Serasa, SPC, desemprego, está presa na depressão, na magia negra, está presa na depressão, está presa no vício. Aqui está dizendo que o Senhor nos ungiu para libertar todos os cativos. Aqui está dizendo que Deus nos ungiu para libertar os cativos. Há uma eficácia, um poder, uma unção. Quando nós oramos, essas cadeias são quebradas porque nós fomos ungidos, capacitados para libertar os cativos.
E ele não diz assim, esses sinais seguirão os presbíteros, esses sinais seguirão aos pastores. Não, esses sinais seguirão aos que creem. Se você crê, esses sinais seguirão você. Ali está escrito em Marcos 16. Abertura de prisão aos presos. Portanto, essas cadeias, esse cativeiro, que faz com que a pessoa não progrida, não avance, não melhore, tudo que ela faz dá errado. Parece que ela está num cercado assim de espinhos, que ela fica girando nesse círculo, não progride, tudo que ela faz dá errado. Aqui está dizendo, eu te dei uma unção para abrir a prisão daqueles que estão presos. Abrir, soltá-los desses limites dessa escravidão. E essa unção está na nossa voz. A nossa voz despedaça cativeiro, destrói doença, enfermidade, arrebenta com as obras do diabo. A nossa voz tem fogo, tem unção, porque o Senhor está na nossa voz. A presença do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Ele está dizendo que Deus vem com vingança. Lá na cruz Jesus destruiu a doença. Então você não vem aqui para alisar a doença, você vem para se vingar, dizer doença acabou. Você não devia estar aqui porque Jesus já te destruiu. Você ora como um leão, não como um gatinho assustado. Você vem para arrancar aquele mal, com vingança, como executor de justiça. Você ora contra aquele demônio, contra aquela doença, contra aquela falta de pão, contra aquela depressão. Você ora com vingança. Em nome de Jesus sai. É isso que ele está falando. O ano da vingança do nosso Deus. Veja lá. E consolar todos os tristes. Quem crê, irmão, que onde você entrar, acaba a tristeza das pessoas. Elas vão ficar alegres, felizes, em paz. A atmosfera muda. Só de você entrar no quarto da pessoa, ela já começa a sarar, a medula começa a produzir sangue novo. Você entra na empresa, a Bíblia diz que quando você colocar o teu pé, vai começar a ver prosperidade. Porque a unção que está em nós é maior que os demônios que estavam agindo ali. Tudo que está dando errado, irmãos, tem um espírito imundo por trás, porque Deus não trabalha para dar errado. Deus trabalha para que você vá bem em todas as coisas. É o que diz o Salmo 1, tudo que você fizer, prosperará. Se algo está dando errado, é porque tem um demônio lutando ali. Agora, a unção que está em nós é maior que os demônios. A unção que está em nós, ela vem para decidir, para ordenar. Apregoar o ano aceitável do Senhor, um dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, e veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Você viu o que é ordenar? Ordenar é dizer que este peso, essa tristeza, essa urucubaca vai ter que sair. Ordenar é mandar, é exercer a autoridade. Não é orar, ó Deus, se for da tua vontade. Não, Pai, eu li aqui que é a tua vontade, eu conheço a tua vontade, eu vou orar pelo caso que eu sei a tua vontade, eu estou aqui para executar a tua vontade. Eu sou teu representante, eu sou teu embaixador. Eu falo em nome do Senhor, diz naquela hora não será você, mas é o Espírito Santo na sua boca, porque nós somos o corpo de Cristo. Aqui diz, em vez de espírito angustiado, as pessoas vão louvar. Aquela pessoa que vivia triste, angustiada, depressiva, você vai chegar perto dela, ela vai começar a louvar, a engrandecer, a bendizer, a exaltar, magnificar o nome do Senhor. Esse é o tipo de gente saudável. Esse é o tipo de gente liberta, que louva, que está feliz, que é liberta, que tem saúde, que prospera. Esse é o tipo de gente que nós vamos libertar. E nós mesmos somos chamados a ser livres, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. A fim de que você seja uma árvore de justiça. O que é justiça? É fazer as mesmas obras que o Senhor fez e maiores. Plantação do Senhor, para que ele seja o que, irmãos? Engrandecido. As pessoas vão dizer como o teu Deus é grande. Você ora, as coisas acontecem, o teu Deus confirma, o teu Deus está com você mesmo. Porque quando você ora, quando você fala, aquilo acontece. E aí Deus vai ser glorificado, porque você não vai ser um falso profeta, mas Deus vai ser na sua boca, na sua oração. Você vai edificar os lugares antigamente assolados. Aquela que estava quebrando, que estava dando errado, lugares assolados, lugares onde havia magia negra, onde havia bairro cheio de criminalidade. Ele diz, aonde você chegar, que estava assolado, aquilo ali vai ser território do Senhor, abençoado, cheio de paz e de prosperidade. Aonde você colocar os teus pés, vocês vão restaurar aquilo que foi destruído e renovarão cidades assoladas. Olha a unção que está em você, é capaz de restaurar uma cidade inteira. Restaurar cidades assoladas. Aqui está dizendo,
destruídas de geração em geração. Ou seja, essas cidades, irmãos, foram destruídas, geração após geração. Foi teu avô, teu bisavô, teu pai, aquilo sempre dando errado, até que chegue um ungido e fale, em nome de Jesus, olha, muda uma cidade inteira. Você sabe que a cidade de Spokane, nos Estados Unidos, foi considerada a cidade mais saudável de todos os Estados Unidos. Quando John D. Lake orou, acabou todos os doentes em todos os hospitais, fecharam-se todos os bares, todos os bordéis, e depois de ele ter morrido 30, 40 anos, continuou assim. Aleluia. Agora imagine um homem, irmãos, um homem. Nós estamos falando aqui com dezenas de pessoas. A unção que está em você é maior que o planeta Terra. Se nós sabemos que a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, missionário Midian, 300 mil quilômetros dá 7 voltas na Terra. 300 mil quilômetros. 7 voltas na Terra. A luz percorre isso em 1 segundo. Em 1 segundo, a luz dá 7 vezes volta na Terra, no globo terrestre inteiro. 7 vezes. Essa é a velocidade da luz. Agora, a velocidade do Senhor, ele é mais rápida do que a luz. Você diz, em nome de Jesus. Foi lá no Japão. Você diz, em nome de Jesus. O tumor desapareceu. Em milésimo de segundo. Veja, pronto, os olhos foram recompostos. O sangue mudou. Transplante de fígado, dá um fígado podre. Os anjos trocam na velocidade da luz. Irmãos, eles andam mais rápido que a velocidade da luz. Você fala, em nome de Jesus, aquele tumor desaparece. Aquele fígado que estava podre, Deus pega e coloca um fígado novo ali, na hora, em milésimos de segundo. E nós vemos a eficácia do Senhor. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Então as pessoas vão trabalhar para você e vão te servir. Pessoas que vão olhar para você, você vai ter graça e favor. As pessoas dizem, não sei porquê, mas eu devo favorecer você, eu devo te dar esse emprego, eu devo dar essa oportunidade. Você vai ter graça e favor diante das pessoas. As pessoas te ajudarão a ser bem sucedido. As portas, os melhores negócios, os melhores clientes, Deus atrairá para você tudo que for melhor dessa terra. Está escrito aqui. A unção faz isto. Ela atrai para você o que é de Deus e afasta o que é do diabo. Ela aproxima de você pessoas verdadeiras e afasta as falsas. Estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E por sua dupla vergonha recebereis dupla honra. Você era uma pessoa envergonhada, infeliz, todo mundo dizia, esse não vai dar nada, esse aí é um derrotado, esse aí não sabe nada, é burro. Deus vai levantar você e mostrar na sua vida o poder dele e ele vai ser glorificado. Não porque você é, mas porque ele é na sua vida. Não porque você sabe e pode, mas porque ele veio habitar em você e aonde ele entra. Entrou na vida de José, entrou na vida de Daniel, entrou na vida de Paulo, então ele também entrou na tua vida. Tudo que você fizer, prosperará. Nós não temos mais tempo, mas temos esse esclarecimento. E diz no versículo 10, que o Senhor ficará muito feliz de te cobrir de salvação e com o manto de justiça, que é habilidade para fazer boas obras. Habilidade, sabedoria, unção para você ser bem sucedido. No versículo 10 diz, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar feliz, eu regozijar-me-ei de fazer no Senhor, o meu Deus, que me vestiu de veste de salvação e me cobriu com manto de justiça. Então, assim como a terra faz brotar, tudo o que você fizer prosperará. Esta é a unção de Deus. Não para que você seja envergonhado, derrotado. Vai acordando, irmão, vai despertando. E vai dizendo, se Deus é comigo, quem será contra mim? Operando Deus, quem impedirá? Tudo que vem contra mim não tem amparo. Essa febre, ela é frágil. Ela não tem resistência. Se eu orar, ela é sujeita à minha oração. Todo o mal está sujeito a mim, porque Deus sujeitou a mim e colocou debaixo dos meus pés. Portanto, eu tenho autoridade sobre todo o mal. Qualquer tipo de mal. Doença é mal, dívida é mal, depressão é mal, vício é mal, lar destruído é mal. Todo o mal está sujeito à tua fé. Vamos colocar em ação. Se coloque em pé, por favor, e vamos orar.